Continuando nossa conversa, professor Alexandre Câmara, gostaria de saber a opinião do senhor sobre a amplitude do conhecimento da matéria em sede de 942. Quer dizer, o que pode ser discutido em sede de 942? Roberto, acho que eu consigo responder isso com uma palavra. Tudo. Tudo. Como é que eu olho para o 942? Tendo havido uma divergência, qualquer que seja ela, estabelecida a divergência, amplia-se o colegiado. Aquele recurso, ou aquela ação rescisória, que antes era julgada por um colegiado menor, passa a ser julgado por um colegiado maior. Mas é o mesmo julgamento que procede. Então, os que vão votar agora, vão votar sobre tudo. Inclusive sobre questões que eventualmente já estivessem aparentemente superadas. Então, eu dou um exemplo. Imagine que havia uma preliminar de não conhecimento do recurso que foi rejeitada por unanimidade. 3-0. Passando-se ao mérito do recurso, surge a divergência. 2-1, no mérito. Amplia-se o colegiado. O que vai votar agora, a meu juízo, pode votar sobre a preliminar. Pode ter um entendimento diferente sobre a preliminar, pode votar no sentido de que a preliminar devia ser acolhida, e como o julgamento ainda não acabou, é possível que os outros se convençam e mudem seus votos e não se conheça do recurso. O que pode até levar a um não conhecimento, nesse exemplo, por unanimidade. Pode ser que os 5 acabem chegando a essa conclusão. Então, a meu juízo, pode tudo. Não só com relação ao que é anterior à divergência, mas também com relação ao que é posterior à divergência. Então, eu inverto o exemplo. Imaginemos que a divergência tenha se dado na admissibilidade. E o tribunal entendeu, num primeiro momento, por 2-1, que era caso de não conhecer da apelação. Amplia-se o colegiado e se chega à conclusão, digamos, por 3-2, no sentido inverso, que o recurso é admissível e se deve passar ao juízo de mérito. O colegiado já está ampliado, os 5 votarão no mérito. Então, eu não vejo como se possa restringir a aplicação do 942, no sentido de que o colegiado ampliado funciona apenas para a questão sobre a qual houve divergência. Para mim, se amplia o colegiado para o julgamento integral da causa. Professora Márcia. Eu também concordo. Eu acho que, diferentemente do que diziam os embargos infringentes, que falava que vai se tratar apenas da questão divergente, hoje não se tem essa restrição. Na verdade, é o mesmo julgamento que tem continuidade. Então, aquele desembargador, o ministro, pode ser, chamado a compor aquele julgamento não unânime, ele tem o direito e o dever de apreciar todas as questões que foram suscitadas naquele julgamento, todas elas, independentemente de sobre algumas terem unanimidade ou não. Às vezes, até na questão de mérito, por exemplo, vamos supor que estejamos julgando uma questão de fixação de alimentos, e que haja a tese de não se dever alimentos e haja também a tese sobre o valor, o percentual dos alimentos. Sobre se dever alimentos, foi unânime. Estamos ali, a divergência se restringe se os alimentos serão de 15%, 10%, 20%. Não, quem vem julgar não está limitado a decidir apenas sobre a questão do percentual dos alimentos. Ele pode retroagir também a questão se são devidos ou não os alimentos. E aí esse julgamento como um todo pode ser modificado ou não. Esse não é o relevante nesta questão, se vai modificar o que já está julgado ou se não vai modificar. A questão é que é devolvido ao novo julgador toda a matéria e não só aquela em que não houve unanimidade entre aqueles que já votaram. Até porque, Márcia, exatamente porque é o mesmo julgamento, a rigor nada estava ainda julgado. Exatamente, exatamente. Nada estava julgado. Exatamente. Professor Ayub. Eu, infelizmente, porque eu queria abrir uma discussão também, eu acho que isso é muito saudável para que formemos esse juízo de valor, para que possamos de alguma forma contribuir para isso, mas também entendo, isso é uma técnica de julgamento e a matéria, aqueles 2 que foram convocados para a continuação do julgamento, eles não podem, a meu juízo, ter privações sobre o seu entendimento acerca de um tema, que pode ser qualquer um, do qual ele não participou. Digamos, o advogado tem o direito, inclusive, de sustentar novamente, quando há esse chamamento dos demais membros,
e não está encerrada a sessão, 942, se não me engano, né? Ele, a meu juízo, ele também pode apreciar, sob pena até de maltratar o seu entendimento e ser incoerente. É óbvio que ele pode fazer uma ressalva, mas isso não estaria, a meu juízo, novamente, dentro do escopo da técnica de julgamento. A questão é o que é devolvido para aquele novo julgador. Está tudo devolvido, ele pode enfrentar novamente. E aí, mais uma vez, fazendo com devido respeito uma crítica ao dispositivo, isso pode trazer mais tempo ainda para a solução da controvérsia, maltratando, eu insisto sempre no mesmo tema, maltratando, o tempo razoável do processo, que é um dos pilares do novo Código de Processo Civil. Realmente, em relação a esse assunto, eu acho que não há divergência, mas vamos botar uma pimenta nesse prato. E se houver substituição de um dos julgadores que compôs o órgão originário? Como fica essa discussão? A questão é boa porque, se não for possível prosseguir o julgamento com a técnica do 942 na mesma sessão, isso efetivamente pode acontecer, né? Porque na data marcada para o prosseguimento, algum dos integrantes da turma que apreciou o recurso originariamente pode ter se aposentado, ter morrido, ter virado ministro de outro tribunal, enfim, né? Então, a gente pode ter casos em que alguém ocupa o lugar dele, né? Eu tenho para mim que o substituto não pode trocar o voto do substituído pelo seu. O substituído já votou, isso tem que ser respeitado. Quando o Código diz que é possível a quem já votou, antes da conclusão do julgamento, reformular o seu voto, acho que isso tem que ser interpretado de forma absolutamente estrita. É aquele que já votou. Eu já votei, ouvi agora o seu argumento e me convenci de que a sua solução é melhor do que a minha. Então eu reformulo o meu voto. Mas eu não vejo como eu possa reformular o voto de outro. Isso para mim é absolutamente inadmissível. Então, se um daqueles 3 originais já votou e não está mais presente, seja qual for o motivo seja qual for o motivo da substituição, os 2 que vieram agora vão votar, os outros 2 que estavam lá originariamente e continuam podem reformular seus votos, mas o que substituiu o terceiro, esse não se mete na história. O que pode acontecer é que, com a colheita do voto dos novos julgadores, isto pode exigir o enfrentamento de outras questões que não tinham sido enfrentadas originariamente, né? A gente pode pensar num exemplo muito simples. Imagine que no início do julgamento, a gente não pode nem falar no primeiro julgamento, porque o julgamento é um só, no início do julgamento, né, por 2-1, se acolhe a alegação de prescrição. Então se entendeu que é caso de se rejeitar a pretensão do autor, porque já se consumou a prescrição, mas por 2-1. Vêm os outros 2 e votam no sentido de rejeitar a arguição de prescrição. Então, por 3-2, a prescrição ficou afastada. Se ela ficou afastada, as demais questões de mérito vão ter que ser enfrentadas agora. Só que um dos que votou lá na primeira fase não está mais ali e foi substituído por outra pessoa. Quem vai atuar no prosseguimento desse julgamento, enfrentando as outras questões, é o substituto. Até porque muitas vezes seria impossível nós termos o substituído de volta, né? Então aí o substituto vai atuar. Mas ele não vai trocar o voto anterior do substituído pelo voto dele. Ele vai votar em outras questões. Ele vai votar nas outras questões. Mesmo que seja uma questão antecedente. Mesmo assim. Mesmo assim. Nesse ponto eu posso O que o professor Ayub entende sobre isso? Graças a Deus, divergindo, mas sendo divergente do professor Câmara, eu já assumo que estou errado. Mas de qualquer forma, eu penso diferente. Até porque Vossa Excelência passou sobre o assunto, como se fosse um opter dictum, passou pelo assunto quando se referiu a novos argumentos que são trazidos pelos advogados eu diria, nessa segunda fase do mesmo julgamento, até para manter coerência com o que eu falei anteriormente, até porque, se não houver
uma possibilidade dele rever aquilo que já foi julgado, porque o julgamento não foi encerrado, não houve proclamação do resultado, pode dar até margem à incidência do 1030, inciso 2, porque aquela decisão estaria em contrariedade com a posição da jurisprudência dos tribunais superiores e, no caso do Rio de Janeiro, a terceira vice devolveria a matéria para que fosse apreciado novamente, porque estaria havendo uma divergência. Então, a meu juízo, eu divirjo nesse ponto. Eu acho que toda a matéria, até aquela que já foi julgada, o substituto pode revê-la, porque o julgamento ainda não foi encerrado. Essa é Professora Márcia. Eu concordo com o professor Alexandre, acho que, inclusive, o texto legal é claro no sentido de dizer que os julgadores que já tiverem proferido seus votos, até o encerramento do julgamento, poderão se manifestar de outra forma. Quer dizer, os julgadores são aquelas pessoas. Além disso, eu penso que se essa possibilidade do substituto poder modificar a posição do substituído, não poderia, em alguma hipótese, ferir o princípio do juízo natural. Quer dizer, esse substituto nem sempre vai ser alguém que vai tomar a titularidade naquela cadeira da formação daquela Câmara. Pode ser um JDS, pode ser um juiz convocado, um desembargador convocado de uma outra Câmara, e essa possibilidade de se abrir isso, quer dizer, quem é que se vai chamar ali para, exatamente naquele caso, pode ser uma pessoa que já se conheça o posicionamento de forma diferente, e naquela casuística trazer exatamente uma pessoa que a gente sabe que vai desequilibrar o placar e que vai voltar atrás. Eu acho que isso pode ferir, e eu considero um valor de morte para a equidade, para a justiça bem prestada, a questão do juiz natural. Você não poder manipular dessa forma julgamentos, eu acho isso um valor muito importante na minha opinião. Eu queria trazer mais um argumento, que é um argumento normativo. O artigo 941, parágrafo 1º do CPC, diz assim: o voto poderá ser alterado até o momento da proclamação do resultado pelo presidente, salvo aquele já proferido por juiz afastado ou substituído. Olha aí. Então, o Código expressamente veda nada como alguém que conhece o juiz afastado ou substituído tenha o seu voto alterado por outro magistrado que venha ocupar o seu lugar, no caso dessa substituição acontecer antes da conclusão do julgamento. Então, isso me parece, é uma proteção ao princípio do juiz natural. Então, me parece que o 941, parágrafo 1º, dá a solução do caso no sentido que eu e a professora Márcia vimos sustentando. Quer dizer, com todo respeito ao eu professor Ailton, eu também me alio à posição do professor Câmara e da professora Márcia, mas por todos os motivos já colocados aqui, quase exaustivamente, mas talvez por um a mais, porque eu acho que o propósito da técnica de julgamento não é colher novos votos, é aumentar o debate, no sentido de trazer uma nova reflexão para aqueles que já julgaram, né? E a dosagem que a lei ela estipulou foi que tinham 3 votos já julgados e 2 novos, né? Se você permitir que mude essa equação, você está mudando a lei. Tá? Eu acho que você não pode permitir que, por um motivo de substituição ou afastamento, torne um terceiro novo voto. Que quebraria o equilíbrio. O sexto voto. E essa regra do 941, parágrafo 1º, ela foi criada não tanto por conta do 942, tanto que ela está antes do 942, mas por causa dos pedidos de vista prolongados. Né? Porque a gente sabe que, especialmente nos tribunais de superposição, os pedidos de vista, muitas vezes, prolongam o julgamento por muito tempo, às vezes por anos. Às vezes o direito de pedir de vista se torna um veto. É um veto à justiça. Infelizmente. Sim, Um veto à justiça. Mas independente disso, quer dizer, ainda que nós considerássemos que todos os prazos são rigorosamente respeitados, né, os prazos de pedido de vista, seja previsto na lei, seja previsto no regimento, não vou discutir aqui se o regimento do Supremo pode ou não pode estabelecer um prazo diferente, não vem ao caso,
Mas se a gente pensar num colegiado como o plenário do Supremo Tribunal Federal, com 11 ministros, se todo mundo resolver pedir vista, porque pode acontecer, ainda que todos os prazos sejam rigorosamente respeitados, mas considerando a pauta do Supremo, considerando a imensa quantidade de processos que eles têm para julgar, e às vezes até a dificuldade de formar quórum, porque um ministro está de licença médica, o outro foi representar o Supremo num evento não sei aonde, o outro está com compromisso no TSE, então às vezes até é difícil compor o quórum, principalmente nas questões constitucionais que exigem um quórum qualificado. Então, ainda que tudo isso todos os prazos sejam respeitados, pode acontecer de, no meio desse caminho, haver necessidade de substituição de um ministro, né? E nós temos casos de julgamentos que estão se concluindo agora, em que já foram proferidos votos por 3, 4, 5 ministros que já não estão mais no Supremo. E não podem, os substitutos não podem mudar. E os substitutos não podem mudar esses votos já proferidos. Está de acordo com a tradução do nosso direito. Exatamente, porque no Supremo Tribunal Federal sempre foi assim. Inclusive havendo no regimento do Supremo uma previsão específica para o caso de o julgamento se concluir quando o relator já não integre mais o Supremo e o voto dele tenha afinal prevalecido, né? Porque aí o Supremo define no seu regimento quem redige o acórdão, já que o relator não poderá mais redigir. E nós já tivemos no nosso tribunal, na minha Câmara, um caso em que foi preciso invocar esta regra do regimento do Supremo por analogia. Porque a relatora votou, mas ela proferiu, e eu pedi vista, só que ela votou na véspera da data da sua aposentadoria compulsória. E eu pedi vista. E o fato de ela se aposentar no dia seguinte não tirava a minha prerrogativa de pedir vista. Claro. Quando eu levei o julgamento, o processo a julgamento, na semana seguinte, ela já estava aposentada. E eu votei dizendo, olha, eu examinei e cheguei à conclusão que a relatora estava certa. Eu estou acompanhando o voto da relatora. E o terceiro a votar me acompanhou. Muito bem, quem redige o acordo? E a gente teve que aplicar, por analogia, a regra do regimento do Supremo, porque o nosso regimento não tem solução para isso. E o regimento do Supremo diz que, dos que ainda integram, o primeiro a ter acompanhado a relatora, que fui eu. Então eu tive de redigir o acordo. Mas o que eu tinha feito, já para evitar problemas? Eu tinha pedido a ela que me mandasse o voto dela. Por quê? Porque se eu acompanhasse, eu incorporaria isto ao acordo. E se eu não a acompanhasse, e por alguma razão ela ficasse vencida, o voto vencido dela teria que ser lançado por mim, porque ela não podia mais lançar. Então ela me encaminhou o voto dela. E eu então disse que acompanhava o voto da relatora, que acabou sendo unânime, e que o acórdão era redigido nos termos do voto originariamente proferido pela relatora, que eu transcrevi, né? Mas, enfim, hoje isso é fácil por causa da informática, antigamente não era, né? Então, essa questão é uma questão que foi estabelecida respeitando uma história institucional que se iniciou no Supremo Tribunal Federal. Eu costumo dizer, se me permitir, que o direito sempre se resolve à luz do caso concreto. Não existe uma equação que sirva para todos os casos. O direito tem suas peculiaridades e se resolve à luz do caso concreto. Então, imaginemos, eu não interpreto a lei literalmente. Eu sempre a analiso à luz dos princípios que norteiam. Mas imaginemos um caso, por exemplo, em que há uma decisão e aquela decisão, na visão dos senhores, não pode ser modificada. Perfeito. Mas um próximo julgador pede vista e, por algum motivo, demora-se um tempo e aquela questão que já foi decidida foi submetida a um sistema repetitivo e a decisão que foi proferida pelos tribunais superiores, vinculando os demais juízos, foi no sentido contrário. Aquele novo julgador, ele não poderá substituir. Aqueles que já julgaram poderão modificar seu entendimento. E o novo julgador não poderá modificar o julgamento? Entendeu a Entendi. colocação? Acho que a questão é boa, porque ela trabalha com uma situação excepcional. Sim. Né? E a gente falei que o direito pois é. no caso concreto. E eu tenho que dizer que eu fico muito feliz de ouvir a afirmação de que o direito se resolve no caso concreto, porque para mim o direito só existe no caso concreto. Perfeito. Né? Talvez por influência, uma influência que é marcante no meu pensamento, da obra do Friedrich Miller, né? A norma existe no caso concreto. O que existe antes do caso concreto é texto. Né? Então, as nuances do caso concreto podem levar à necessidade de se identificar uma norma que é diferente da norma que se estabeleceu em outros casos.
Situações excepcionais terão de ser levadas em consideração. Então, um caso como este, a fixação de um padrão decisório dotado de eficácia formalmente vinculante, sem haver razão para distinção, isso tem de ser levado em conta num julgamento que ainda não se concluiu, sob pena de nós acabarmos por ter um julgamento que viola a norma jurídica. Exatamente. Né? Então, esta excepcionalidade, né? dando margem até a rescisória. Exatamente. Então, esta excepcionalidade pode, no caso concreto, justificar essa mudança de voto. Né? Até porque, se não for assim, nós vamos ter de criar subterfúgios. Nós vamos dizer que não é possível mudar, vamos proclamar um resultado que nós sabemos que está errado, a parte vai opor embargos de declaração, dizendo que houve omissão porque não se levou em conta o padrão decisório vinculante. O Código é expresso, nos parágrafos do 1022, a dizer que se reputa omissa a decisão que não leva em conta o padrão decisório vinculante. Vai se reunir o colegiado para julgar os embargos de declaração. Não há vinculação para fins de julgamento de embargos de declaração. Então, o julgamento dos embargos de declaração pode ser feito por outros magistrados, completamente diferentes daqueles que compunham o órgão que profere a decisão embargada, e eles agora, suprindo a omissão, vão aplicar o padrão decisório vinculante e dar efeito infringente aos embargos de declaração. Então, através de um subterfúgio, nós chegaríamos a um resultado que, no caso concreto, já podia ter sido obtido, identificando uma excepcionalidade que permite, então, o afastamento. Né? Com uma construção discursiva desta exceção, nós conseguimos afastar o princípio que norteava e nortearia normalmente a construção do resultado. Então, nós Tem uma podemos outra chegar- alternativa. Eu sou convencida disso. Eu daria uma outra solução Só para esse pra- Eu vou problema, ficar embora vencida. essa solução Eu não concordo, seja, nem assim. sem dúvida nenhuma, uma solução bem fundamentada. Porque a incidência do artigo 942 pressupõe a possibilidade de reversão do julgado. Sim. Então, pode ser que esse problema na prática não exista, porque, na verdade, vai se chegar a uma decisão final, ainda que por maioria, que iria respeitar o precedente. Exatamente. Que os outros julgadores, Mas o- Exatamente. eles, O substituto- eles estariam vinculados O substituto não à precisa- jurisprudência. Exatamente. Não se precisaria Exato o voto do substituto. chegar, então, Não, fazer uma desculpe, ginástica só um interpretativa. Um deles pode mudar de opinião, porque não houve proclamação do resultado, e aí traria toda essa confusão a que me referi. E aí invocaria novamente o 1030, inciso 2, e no caso do Rio de Janeiro, eu digo Rio de Janeiro porque cada tribunal tem sua... Mas aí a causa desse problema não seria o engessamento do voto de um. Seria a desobediência das normas Daquele que legais está por aquele que presente. dirigiu. Mas é isso. Eu acho que no final a gente está falando da mesma Não. coisa. Eu acho o seguinte: se com a colheita dos outros votos Isso. e a modificação dos votos dos que lá estão Ou de ainda, um que só. permanecem, se resolver o problema, o voto daquele que foi substituído passa a ser a rigor irrelevante. Exatamente. Então precisa da substituição. E se Mas houver isto modificação- pode não acontecer. Exatamente. Isto pode não acontecer. Porque pode haver uma insurgência, uma desobediência, os outros resolvem que não vão seguir o padrão decisório, sabe-se lá por quê, porque nós não temos a cultura disso ainda formada no Ou porque Brasil. acha que há um distingue E o Mas aí há substituto- outros remédios. Aí o Eu problema também. não é E a aí o substituição. Exatamente. substituto poderia resolver o problema que se criou por conta do voto dos outros. Por isso que eu digo que isso tem que ser analisado no caso concreto. Eu, Eu nesse poderia caso... chegar à conclusão, desculpe, São Jantinho, Tá. que há uma divergência parcial entre nós, justificando uma ampliação do colegiado e convidar mais 2 integrantes da plateia. Não. O problema é que o colegiado aqui é par. Deixa eu só dar o meu fundamento. Que é uma outra questão que a gente vai discutir, Eu- se a gente eu- pode prosseguir com essa técnica, com 4, que é até uma questão colocada pela professora Mar. Vamos discutir isso no próximo bloco. Eu acho que não há necessidade de você fazer o substituto votar neste caso. Porque ou a questão vai estar resolvida pelos demais, e se não estiver, ou seja, se um presente ao julgamento, ou 2 presentes ao julgamento para manter a não modificação,
não modificaram o seu entendimento, não se pode dizer que o substituído modificaria. E para isso você tem o remédio dos embargos de declaração para resolver isso depois de uma forma prevista em lei e sem que haja qualquer violação à proteção do juízo natural. Eu acho que eu não vejo, eu acho que exceções são, quando elas são necessárias, ótimo, elas têm que ser colocadas para resolver o problema. Mas nesse caso eu não vejo como o professor Zé Roberto também me parece que não está vendo a necessidade de se abrir essa exceção, porque ou o problema estará resolvido com o retorno dos outros dois, a modificação do voto dos outros dois, e forma-se uma maioria, ou se os outros dois não voltarem, ou se só um voltar e não se formar a maioria, isso vai se resolver no embargo de declaração futuro, com toda a liberdade para todo mundo poder julgar. Eu continuo mantendo a minha posição, inclusive nesse caso. Para encerrar o bloco, o professor tem mais alguma consideração sobre isso? Eu só queria dizer que a admissão por mim da exceção nesse caso para situações absolutamente excepcionais. Como regra geral, eu também não vejo necessidade disso. Professor Huber, para concluir? Nada. Então, voltamos daqui a pouco.